Olá, vamos falar hoje sobre como lidar com o medo, o que fazer com o medo. Mas antes disso, por favor, deixa a tua curtida aqui e à medida do que você for percebendo do vídeo e quiser interagir, deixa o teu comentário que eu também vou estar respondendo com o maior prazer. Bem, se você veio assistir esse vídeo querendo fórmulas mágicas de tirar o medo da tua vida, você veio para o lugar errado. Lamento lhe informar. Por quê? O medo ele é uma emoção, né? Enquanto emoção, a gente não pode ficar sem senti-la, né? Se a gente chega num ponto de não sentir, opa, aí a gente também vai ter que buscar ajuda em relação a isso. A grande questão é que nós precisamos do medo, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente precisa, é o medo, enquanto a emoção primária, adaptativa, ou seja, uma emoção que nos leva à sobrevivência, que nos faz olhar para os dois lados. É o medo que, frente a uma questão de temer um assalto, faz com que a gente tome medidas, né, para evitar que aquilo aconteça. Então, quando eu penso que algo pode acontecer e aí eu tenho medo, seja um medo de algo real que está acontecendo ou um medo de algo que eu estou hipotetizando, eu vou começar a pensar em formas de como lidar com aquilo ali, de como resolver aquela situação ou de como evitar que aquela situação ocorra. Então, sim, nós precisamos do medo. E por que eu vim falar sobre o medo? Esse medo, tá? Esse medo enquanto emoção. Não tô aqui falando de fobias, não tô aqui falando de pânico, né? Tô falando do medo que a gente sente no cotidiano. O medo que assusta, o medo que assusta frente ao novo, o medo que faz com que a gente fique inseguro frente a uma tomada de decisão, né? Acredito que no Instagram, também nos atendimentos, mas principalmente no Instagram, o comentário que eu mais recebi nos últimos dias foi: eu sei o que fazer, né? Ou estou até realizando algo que é muito importante para mim, mas eu tô com medo, mas eu tô pensando ruim, mas eu tô pensando negativo, mas eu tô pensando que pode não dar certo. E aí o que é que a gente faz com isso, gente? Muitas vezes a gente fica se ocupando em evitar sentir isso, em evitar esses pensamentos, em relutar contra esses pensamentos, ou até de não agir, de não realizar, porque a gente está pensando, né, dessa forma. Não tem como a gente ficar meramente lutando contra isso, né? Isso vai fazer parte. A gente tem que parar de querer não sentir o medo. A gente tem que parar dessa coisa de ficar relutando contra algo que é uma emoção nossa enquanto ser humano, né? Então, por isso que eu brinco, coloca o medo nas costas e agacha, vai, né? Vai com medo mesmo. A frase do vai com medo mesmo é justamente porque o medo ele vai continuar existindo. A gente não pode ficar nessa coisa de, mas eu não queria sentir isso, como eu tô sentindo isso, então eu não vou fazer, então eu não vou agir, né? O que é que acontece? A gente gosta de fazer uma analogia dentro da cognitivo comportamental, que é o ponto de que nós estamos guiando, né? Se a gente faz um pensamento de que estamos no ônibus, né? E os passageiros do ônibus seriam todos esses nossos pensamentos, né, que nos geram medo. Eles vão continuar lá. A gente passa muito tempo querendo fazer com que esses passageiros não existam ou que eles deixem o nosso ônibus. E a gente fica relutando ao invés de a gente estar pensando em realizar, em conquistar as coisas, em busca dos nossos sonhos. Então, muitas vezes, a gente não tem que ficar relutando contra isso, né? A gente vai deixar os nossos passageiros lá e a gente vai se dar conta que nós que estamos guiando, que nós que somos o motorista, que nós que estamos controlando, guiando aquilo ali, tá? Então, só vai, né? Vai, realiza, tenta. Mas pode dar errado. Pode, né? Quem foi que disse que não vai dar errado? Quem foi que disse que a gente só vai agir quando a gente estiver com a perspectiva 100% de que aquilo vai dar certo, né? Então, eu sempre gosto de colocar, né, a percepção de que na grande maioria das coisas da nossa vida, o dar errado é que já existe, né?
o dar certo, somos nós que vamos em busca daquilo ali, somos nós que vamos nos empenhar, somos nós que vamos pensar em como fazer e agir para que aquilo dê certo, né? Então, essa coisa do mas pode dar errado, pode sim, né? Muitas vezes as pessoas vêm para mim querendo que eu acalente de alguma forma para dizer que não, que vai dar certo. Sim, pode dar muito certo, também pode dar muito errado, e você só vai saber disso quando você for lá e você fizer. Mas nós temos uma questão hoje em dia, e acredito que muito atrelada às redes sociais, na qual nós temos aparências, né? Nós éramos há muito tempo atrás, né? A geração do ser, né? Onde tínhamos os filósofos, onde refletíamos sobre as questões, e aí vem a globalização, vem o consumo, e a gente passa a ser a geração do ter. E as redes sociais, elas vêm nos transformar na geração do parecer. Então a gente abre as nossas redes sociais e parece, né, mas a gente compra como uma verdade, que está todo mundo, né, sendo muito ágil, que está todo mundo dando sempre conta de tudo, que está todo mundo sempre conquistando, que está todo mundo sempre usufruindo do lado bom da vida, né, enquanto você não está fazendo aquilo ali. Gente, é montado, né? É algo que eu mostro, que eu quero que as pessoas vejam, e eu escolho o ângulo, né, para aquilo ali. Então, essa percepção de que tá tudo fluindo para as outras pessoas e para você não, ela te coloca com muita evidência esse pensamento de que vai dar errado, né? De que as coisas podem dar errado para você, que as coisas podem não dar certo e que isso só está acontecendo para as outras pessoas, né? Então, não compra essa ideia. Por quê? Ou a gente vive os nossos sonhos, ou vivemos os nossos medos. E eu não tô falando aqui em ser imprudente, em meter a louca e fazer o que você bem quer, não é isso. É mais de você programar, de algo que você já está se dedicando para aquilo ali, de algo que você quer viver, como um relacionamento, né? Ou de algo que você quer investir, ou que você quer montar um negócio, enfim. Ou você vai viver baseado nos teus medos, ou você vai viver baseado nos teus sonhos. E aí sempre quando eu vou trabalhar com crianças, e nós vamos trabalhar a parte de inteligência emocional, que eu acho de extrema importância, e nós vamos falar sobre o medo, né? Nós colocamos que o medo, ele é como um monstro. Ele existe, ele está realmente ali. Mas cabe a mim estar determinando qual é o tamanho dele, né? Então ele pode ser desse tamanho, e à medida que eu vou pensando sobre ele, à medida que eu vou dando poder a ele, à medida que eu vou transformando os meus pensamentos em verdades absolutas, ele vai crescendo, né? E aí muitas vezes ele vai ficar tão grande que ele vai tomar conta de mim, ele vai ficar maior do que eu. E aí ele vai me controlar, né? Aí ele vai estar me limitando, né? Então, a gente tem ou um medo que ele vai nos colocar até em ação, ou um medo que vai nos estagnar. Você que decide com qual é que você vai lidar na sua vida.